Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma grande aula e hoje a gente vai trabalhar o assunto agentes públicos, né? Aí, agentes públicos, né? Ou seja, a nova lei de licitação, criou um capítulo específico para tratar dos agentes públicos, né? É uma grande novidade, aqui definiu várias responsabilidades, foi um ganho. Cara, parabéns aí para os agentes públicos. Ou seja, o que acontece, né? Acontece o seguinte, que agora, quem participa da licitação, quem está envolvido no processo, nós temos critérios aí, critérios muito importantes. E isso que o examinador vai querer saber, né? Antes de mais nada, vamos lá, nós estamos no título primeiro, lição das disposições preliminares, e agora o último capítulo dos agentes públicos, né? Eu acho que esse título primeiro, cara, quando eu falo título primeiro, incluindo aqui os 4 capítulos, né? Eu tenho certeza aí, mas certeza absoluta, que só esse primeiro capítulo vai ser responsável em torno de 20% a 30%, essas aulas, 20% a 30% das questões de concurso, a parte introdutória, né? Então vamos lá, eu quero falar para vocês o seguinte, agentes públicos, né? Antes da gente dar uma geral aqui, ver todos os dispositivos, eu quero falar para vocês o seguinte. Primeira coisa, você tem que entender o seguinte, né? Quando a gente fala aqui, agentes públicos, então nós temos aqui, a figura, agentes públicos, ok, você tem que saber, ok? Esses agentes públicos, ele é de caráter geral, tá? Ou seja, para todos, tá? Nós temos aqui uma outra figura, que é chamado agente de contratação. Tá. Beleza. Tá. Professor, o que é o agente público? O agente público são todos aqueles envolvidos no processo de licitação. E dentro desses agentes públicos, nós temos um cara específico, que é chamado agente de contratação. Tá? Ok, tá? Tem um cara específico chamado agente de contratação. Nós temos uma outra figura, né, que é chamado de comissão de contratação. A gente vai saber todos os requisitos, de um a um. Por exemplo, o agente público, né? O que ele fala? Uma coisa muito importante, né? Ele fala o seguinte, que deve ser preferencialmente, olha só, preferencialmente, quem? Servidor público efetivo, servidor efetivo, ou empregado público do quadro. Então, esse preferencialmente, entende-se o seguinte, que aqueles que devem colaborar, trabalhar, laborar no setor de licitação sejam os famosos concursados. Tá? Então é o seguinte, agentes públicos, ou seja, quais são os requisitos para quem quiser trabalhar na administração pública no setor de licitação? Outra coisa importante, tá? Que esse agente público, além de ser preferencialmente concursados, nós temos outro requisito, que é o requisito de qualificação. Esse requisito de qualificação, nós temos 3 alternativas, né? Primeiro, atribuição do cargo. Como assim, professor, atribuição do cargo? É muito simples, né? O cara chega, ele faz parte, ele é assistente administrativo, ou seja, área meio. Ou seja, lá nas atribuições de competência do cargo, lá tem gerenciar, participar de licitações. Tá? Isso aqui é uma das hipóteses de qualificação para os agentes públicos no caráter geral. Outra hipótese de capacitação aqui, formação específica. Como assim, professor? O cara tem um curso de direito, por exemplo. Então, o cara tem um curso de direito, então ele está habilitado para fazer isso, né? E, finalmente, outro requisito, esse aqui é novo, ele tem que ter um cara chamado qualificação atestada. Ou seja, ele tem que ter um certificado atestado por alguma escola de governo.
Ou seja, né? Ou seja, qual que é a intenção aqui do legislador? Dar qualidade técnica ao setor de licitação. Cara, papo sério, eu já trabalhei muito na administração pública. Quanto mais qualificado o seu quadro, menos problema você tem, mais eficiente você é, você pode ter certeza disso. E o último requisito, nós temos aqui, tá? Nós temos aqui, ele traz algumas vedações. Tá? Algumas vedações. Entre essas vedações aqui, para o cara ser um agente público para trabalhar em licitação, é não ter parentesco aí com por exemplo, com que fornecedores aí constantes da administração pública. Né? Então, esse aqui é um dos requisitos. Né? Calma, muita atenção nessa hora. Então, o que acontece? Né? Então, esse cara aqui, tá? Então, nós temos aqui, ó, agentes públicos no geral. Esse cara aqui, a gente vai estudar ele em detalhes no artigo 7º, que é o primeiro artigo que a gente vai estudar agora. Aí vem aqui o agente de contratação. Tá? Professor, o que é o agente de contratação? Esse cara aqui que ele vai conduzir a licitação. Então, esse cara aqui, ele vai, olha só, vou escrever bonitinho aqui, ó. Conduzir a licitação até a homologação. Que coisa legal, isso mesmo, professor, né? Esse cara que vai conduzir, aí é muito importante, tá? O agente público, no geral, ele tem que ser preferencialmente concursado. Aqui não, aqui ele tem que ser concursado. Ó, então ele tem que ser concursado. É claro que aí ele pode ser o quê? Servidor efetivo. Ou, né, empregado público do quadro. Aqui CLT e aqui estatutário. Olha que coisa interessante, né? Então esse cara aí é o quê? Ele é o agente de contratação. Então o agente de contratação vai fazer tudo isso. Professor, e aquela questão quando a modalidade for pregão? Quando for pregão, a modalidade, né? O agente de contratação será o pregoeiro. Ele será o pregoeiro, o agente de contratação. Então ele vai conduzir todo o negócio, né? Olha aí, ó, muito legal isso, né, cara? Então ele acompanha todo o processo, né? Agora é uma puta responsabilidade para esse cara, né? Ele é uma puta responsabilidade, né? Aí o que acontece? Nós temos uma outra situação, que é a comissão de contratação, né? O que é essa comissão de contratação? Ela é aplicada, né? Nos casos onde você tem lá, ó, nos serviços, né? Bens e serviços especiais, tá? Bens e serviços especiais, exatamente isso, ó. Bens e serviços especiais. Então, quando você tem lá um serviço especial, não é um serviço comum. No serviço comum, não. No serviço comum, você vai ser o agente de contratação. O agente de contratação está substituindo aqui a famosa comissão de licitação, né? Vai substituir, né? Então, a comissão. Então, essa comissão aqui de contratação é para as situações de bens e serviços especiais, né? Aí é o seguinte, o que acontece, né? Professor, é obrigado a administração pública instituir a comissão? Não, não é obrigado. Não é o coberto, é facultativo. Ó. É facultativa a aplicação da comissão, tá? A comissão aqui de licitação. Professor, quem que pode participar da comissão? Os mesmos requisitos do agente de contratação. Olha aí. Ó. Os mesmos requisitos do agente de contratação. Ou seja, servidor público efetivo, né? Ou seja, tem que ser mais de 3, né? No mínimo 3. No mínimo 3 membros aí. Tá? No mínimo 3 membros para você dar os negócios da... Outra coisa. A comissão de contratação, ela vai ser obrigatória. Ó, obrigatória na modalidade diálogo competitivo. Tá aí, tá?
Então, isso aqui é uma geral. Isso que nós vamos estudar nesse capítulo. Olha aqui um bom resumo para vocês, né? Então, nós temos aqui, ó, a lei definiu aqui o que vem a ser agentes públicos, ou seja, para todo mundo que vai fazer parte do processo de licitação. Todo mundo que vai participar, esse é o requisito. Aí nós temos uma figura muito importante, inovadora, né, que trouxe o quê? O agente de contratação. Ele é o cara da licitação. Ele vai conduzir todo o processo, tomar decisões, correr atrás, até a fase da homologação. Depois da homologação, ele deixa a sua responsabilidade. Ele tem que ser concursado, servidor efetivo ou empregado público do quadro. Quando estiver na modalidade pregão, ele será o pregoeiro. E a comissão de contratação substitui o agente de contratação. São 3 pessoas, os mesmos requisitos do agente de contratação. Aqui aplica-se apenas nas modalidades de bens e serviços especiais, né? Agora, não é obrigatória, é somente obrigatória quando tiver o diálogo competitivo. Então, esse aqui já é um resumo na qual a gente vai trabalhar. Coloque esse resumo no seu caderno, bonitinho, cara, né? Vai lá, coloca esse resumo no seu caderno, bonitinho. Tá gostando? Vai lá, coloca no seu caderno, bem bonitinho esse resumo. Tira uma foto, né? Tira uma foto e encaminha lá para o meu Instagram pessoal, né? Ou da LAC Concursos, né? Você pode, qualquer um dos dois, que eu vou ficar muito feliz aí de você encaminhar essa foto para mim de seus estudos aí. Vamos embora, gente, beleza? Feito isso, vamos agora para os artigos, né? Para você entender. Vamos lá, agentes públicos, né? Ó, capítulo 7. Caberá à autoridade máxima do órgão ou da entidade, ou a quem as normas de organização administrativa indicarem. Ou seja, qual que é a atribuição? Aquele que manda no órgão. Então, promover gestão por competências e designar agentes públicos para desempenhar as funções essenciais à execução desta lei, que preenche os seguintes requisitos, né? Então, o que acontece? Quem que é responsável para designar, tá certo? Para designar os agentes públicos para trabalhar na licitação? É a autoridade máxima do órgão, né? Então, a autoridade máxima do órgão, ele é o responsável para a indicação dessas pessoas, beleza? Ok. Tá? Os agentes públicos, né? Aí vem os requisitos, já falei para vocês, são 3 requisitos, né? Primeiro requisito, olha só, sejam preferencialmente, aí, ó, preferencialmente servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes da administração pública, né? Sejam preferencialmente, né? Ou seja, não está obrigando a ser 100% servidor público, então lá pode caber algum cargo comissionado, né? Pode caber agora, diferente. Tá, o agente de contratação. O agente de contratação tem que ser obrigatoriamente servidor público concursado ou empregado público. A gente vai estudar nos próximos artigos, né? Esse artigo 7, ele fala o quê? Ele trata especificamente dos agentes públicos, né? Segundo requisito, o que é isso? É a qualificação, né? Ele fala, então, primeiro cara, ele tem que trabalhar o quê? Ele tem que trabalhar, tá certo? Ele tem que trabalhar, ele tem que ser o quê? Preferencialmente servidor público. E agora? Ele tem que ter conhecimento para trabalhar no setor de licitação. Qual tipo de formação? Vem comigo. Tenho atribuições relacionadas a licitações e contratos. Ó, tenho atribuições relacionadas. Que atribuições é essa? Atribuições do cargo que ele ocupa, né? Ou possuo formação compatível. O que é formação compatível? É exatamente, o cara tem formação em direito, por exemplo, né? Ele tem uma formação em direito, ele tem uma especialização em licitação, por exemplo. Então, o que acontece? Ele está habilitado para ser um agente público de licitação. Outro requisito qual? Qualificação atestada por certificação profissional emitida por escola de governo, criada e mantida pelo poder público, né? Olha o último requisito, ó, ele tem que ter qualificação atestada, esse aqui vai cair muito em prova de concurso, né? Por certificação profissional emitida, não por qualquer órgão, tem que ser uma escola de governo criada e mantida pelo poder público, né? Aqui no nosso estado, aqui, nós temos uma escola de governo municipal de Cuiabá, nós temos uma escola de governo estadual. Tá? Eu acredito que todos os estados da federação e quase todos os municípios do Brasil aí nós temos essa escola de governo. Então, ou seja, o que o legislador está falando? Eu quero dar qualidade para as pessoas que trabalham no setor de licitação. É isso que ele está falando. Tá? Primeiro, preferencialmente ser um servidor público, né? Eu tenho certeza que o legislador, quando colocou esse preferencialmente, é que ele colocou com dor no coração, né? Porque ele queria deixar o que todo mundo com cargo efetivo, né? Todo mundo seja concursado, porque dá mais estabilidade, né? Não que todos, né? Mas o nível de percentual estatisticamente é muito maior do que
aqueles que não têm um vínculo permanente com a administração pública, e esse um vínculo lá com a ética, com o compromisso, né? Mas por que eu acredito que ele colocou preferencialmente? Porque, pensando em diversos municípios do Brasil pequenos que têm um quadro de pessoal efetivo muito reduzido e tem um quadro precário que não vai conseguir atender. Então ele colocou preferencialmente, né? Bacana? Fechou. E agora, qualidade técnica. Primeiro, o cargo dele, cargo de gestor, cargo de administrativo, beleza, né? Segundo, ele tem uma formação compatível, ele tem formação em direito, ele tem uma especialidade, né? Ou, finalmente, uma qualificação atestada. Quem que vai qualificar essa qualificação? É a escola de governo. Vai cair muito isso, né? Terceiro e último requisito, o que é isso? É uma vedação, né? É uma proibição. Do quê? Não seja um cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais da administração, nem tenham com eles vínculos de parentesco colateral ou por afinidade até o terceiro grau de natureza técnica, ou de natureza técnica, comercial, econômica e financeira, né, e trabalhista civil. Então, ó, não pode ter o quê? Não pode ser parente dos licitantes contratados habituais na administração, né? Então não pode. Então é o seguinte, né? Pô, o cara tem um contrato há 10 anos com a administração pública, a mulher do cara vai ser um agente de contratação. Não pode ser nem um agente público, entendeu? Para que isso? Para não gerar conflito de interesse. Tá? Então é o seguinte, né? Então, quem trabalha no setor de licitação é um agente público de licitação, esses são os requisitos, e eles não podem ter parentes que são contratados de forma habitual, de forma de terceiro grau, né? De terceiro grau. Então, esses são os 3 requisitos para ser um agente público. O que mais, professor? Vamos lá. O caput do artigo 7º. O que lá diz? Lá diz o seguinte, que a autoridade máxima do órgão irá designar, fazer uma gestão de competências. Bacana. E aí a gente vai invocar a nossa terceira aula do nosso curso, que são os princípios, o princípio novo que foi criado, que foi introduzido aqui especificamente nas licitações, que é o princípio da segregação de funções. Professor, o que reza esse princípio? Eu separar o máximo possível das atividades internas para que tenha um maior controle sobre o resultado. Né? Ou seja, cada um é responsável por uma parte do processo. E cada um sendo responsável pela parte do processo, cada um vai exercer um controle sobre o colega. É muito mais difícil você corromper, né? Você pode perceber, gente, que a lei de licitação tem essa tocada, né? Evitar o máximo possível aí a corrupção, né? Pô, cara, porque o setor público é difícil, né? É difícil. Vamos lá. A autoridade referida no caput desse artigo deverá observar o princípio da segregação de funções, vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a riscos, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na respectiva contratação, né? Então ele não pode, né, atuação mais suscetível, né, simultânea, né? Por exemplo, o cara trabalha no setor de cotação, né? Aí depois ele trabalha no setor de cadastro, né? Não pode. Então tem que ser que cada um fazer uma coisa, né, cara? Para quê? Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Inicialmente eu quero pedir licença aos seus estudos, pois interrompi. Mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você ter noção da qualidade dos nossos cursos aqui da Lá Concurso. E eu estou aqui para fazer um convite muito especial. Vocês fazerem um investimento aqui no nosso site, apenas 10 parcelinhas, aí, a partir de 10 parcelinhas de R$ 35,00, você vai ter acesso ao restante dessa videoaula e muito mais videoaula. Nós colocamos aí, no máximo, aí, 1/3 das videoaulas aí, disponíveis no nosso curso. Videoaulas atualizadas, videoaulas aí completas, videoaulas aí com bastante interação professor, claro, e muito conteúdo. Gente, nós aqui da Lá Concursos, nós estamos fazendo algo especial, uma preparação especial para o Instituto Federal de Mato Grosso. Tá? Então nós temos aqui edital publicado, edital na praça, bacana, né? Ok? Quero fazer uma chamada para vocês o seguinte, né? Nosso curso é a partir de 10h35, mas quero fazer um pequeno merchan para vocês da minha turma VIP para o cargo de assistente em administração. Isso aqui vai ser comigo, aquela parte de legislação que vale 10 pontos, peso 1, e a parte de conhecimentos específicos, 20 questões, peso 3, 60 com 10, 70 pontos de 100.
Então, essas aulas do de legislação e conhecimento específico vai ser comigo. Aula presencial. Ah, professor, eu sou do interior. Fique tranquilo. Fique tranquilo que essa aula vai ser transmitida ao vivo para você e você vai poder interagir. Nós vamos ter um grupo de WhatsApp para a gente vai estar conversando, né? E o online, uma complementação de alguma videoaula e mais língua portuguesa aí, tá? Língua portuguesa e também a parte de geografia que está previsto previsto no edital. Cara, esse aqui é um método que vai acelerar seus estudos, ele é 100% focado. Eu fiz isso no concurso aqui da Limpurb, tá? Da Limpurb, cara, nós estamos tendo resultados extraordinários, os alunos estão adorando, eles estão percebendo o que é realmente estudar para concurso. Tá? Eu posso falar de carteirinha dessa turma VIP, por quê? Porque somente esse ano, em 2022, eu já fui aprovado em 7 concursos públicos com esse perfil administrativo. Ou seja, eu tenho pleno domínio. Este curso está previsto aí o lançamento por dia 6/9, tá certo? Estou abrindo aqui, tá, reserva de matrícula para vocês, caso vocês desejam aí. É só mandar um WhatsApp pessoal para mim, ó, 6539, ok? 62 11 42, que eu já vou colocar no grupo da turma VIP. Vou colocar no grupo da turma VIP para a galera aí estar sendo aprovado no concurso, ok? Feito o merchan, professor, quais os cursos que o senhor tem aí para o Instituto Federal de Mato Grosso? Nós temos aí, né? Além da turma VIP, temos o curso online de assistente de administração, 10/35, isso aqui é gravado em estúdio. Técnico em contabilidade, 10/35. Tecnólogo formação de área gestão pública, 10/35. E técnico em assuntos educacionais, R$10,35. Ou seja, super barato aí em conta. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aqui na Lá Concursos.